Corinthians não joga bem, tem diversos problemas, acaba sofrendo os primeiros gols da era Diniz e volta para a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Vamos aqui com um pós-jogo de Mirassol 2, Corinthians 1, aqui para o canal Portal da Fiel, falando um pouco da primeira derrota da era Diniz no comando do Timão. Algumas mudanças necessárias foram obrigatórias, a entrada do André Ramalho no lugar do Gustavo Henrique suspenso. Ranieri voltou a jogar como lateral direito, tal qual foi na partida contra o Vasco no Brasileirão, Mateuzinho suspenso, e no meio de campo, ao lado do Alan, a opção do Fernando Diniz, foi a entrada do Matheus Pereira, deu oportunidade para o Matheus, e o ataque formado por Yuri Alberto e Linga. Depois do segundo gol marcado contra o Penharol, o Jesse Linga, que também pega o lugar do Kaique, que lesionou e só volta na próxima temporada, recebeu mais uma chance como titular. Dito isso, a gente comentou muito disso, né? Eu comentei, na verdade, a gente comentou. E o canal Portal da Fiel, falamos aqui no análise tática do jogo contra o Penharol, citando que o Corinthians teve pontos positivos, a parte coletiva, a parte individual apareceu bastante na Libertadores, mas com a ressalva do nível de exigência. O Mirassol não é uma equipe de primeira prateleira, não é uma das potências do futebol brasileiro. É um time que está na zona de rebaixamento do Brasileirão, mas também tem importante em citar, vem numa fase de recuperação no próprio Campeonato Nacional, com bons resultados na Libertadores, está vivo num grupo difícil para garantir vaga para as oitavas de final. Então o Corinthians encarou um adversário mais qualificado do que foi o Penharol, por exemplo. E mesmo assim era esperado que o Corinthians conseguisse ter uma atuação melhor, mesmo que não conseguisse a vitória. O que levanta alguns comentários que a gente pode realmente fazer análise em cima da partida é que o Corinthians teve uma atuação muito ruim. O Walter trabalhou muito pouco. Ex-goleiro do Corinthians, ele não foi tão exigido. Claro, a gente teve algumas situações da arbitragem, o Edson Carioca poderia ter sido expulso, ele tomou o vermelho direto, mas o VAR intervém e faz o juiz rever o lance e aí dá só um cartão amarelo, que eu acho que foi correto, não acho que foi para entrada para cartão vermelho, mas também acho que o vermelho não teria sido um exagero, até pensando em alguns outros lances que nós vimos em rodadas recentes do próprio Campeonato Brasileiro. O pênalti do Bidu, para mim, acho que o Bidu pega o jogador do Mirassol, mas o VAR também, para mim, e não liberaram até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não tivemos os áudios do VAR, da partida do Mirassol com isso. Então, será que o VAR orientou, de repente, uma revisão do lance, ou será que concordaram com a marcação dentro de campo? No segundo gol do Mirassol, ainda no primeiro tempo, uma falta em cima do Galo, que também muitos torcedores do Corinthians estão cobrando, para mim, acho que aí nesse caso, acho que a cobrança é justa, acho que para mim foi falta em cima do Galo no começo do lance, e pelo protocolo do VAR, o gol teria que ter sido anulado. Então, 1-0 teria sido menos pior, o Corinthians não fez por merecer um resultado, um empate no primeiro tempo. O Corinthians jogou mal, e uma atuação, a gente vai poder falar um pouquinho aqui ao longo do vídeo, mas vários jogadores tiveram problemas. Vem o segundo tempo, e aí é uma questão importante, que já não é novidade em relação aos trabalhos do Fernando Diniz. Ele é um técnico que demora para mexer no time, demora para fazer os ajustes. No segundo tempo, ele acaba fazendo algumas mudanças ao longo da segunda etapa, justamente para tentar dar uma força ofensiva. Pedro Raul entra, Caio César, na verdade, na sequência, vamos lá, entra o Caio César, no lugar do próprio Linga, o Linga acabou, a gente vai falar algumas atuações individuais, entra o Caio César, depois na sequência ele coloca o Pedro Raul, o Zacarias Labiá e o Dieguinho, e no finalzinho ainda tem a entrada do Alex Santana. Os jogadores, ele acabou sacando ao longo do segundo tempo, e o Roberto, para a entrada do Pedro Raul, Jesse Linga, Rodrigo Garro, Matheus Pereira e o Breno Bidu. Então a ideia do Diniz depois, ele tenta realmente deixar o time mais ofensivo, o Dieguinho diminui o placar, consegue fazer um belo gol, e acaba sendo para mim um dos poucos destaques da partida. 2-1, acho que foi o resultado justo, no segundo tempo o Mirassol controlou a partida, o Corinthians tentou, na base da transpiração, na base da vamos que vamos, para tentar conseguir diminuir o tamanho dessa encrenca, e conseguiu um 2-1, poderia até, de repente, achado um gol de empate, mas não foi o que aconteceu. O Corinthians não jogou bem, e a gente tem que citar esse lado desde o começo. É uma atuação abaixo. Não funcionou. O Bidu foi um dos caras que acabou, para mim, não comprometeu, apesar do pênalti, de ter vacilado no lance. Eu acho que o Bidu está sentindo cansaço. E aí vem algo que
tem que ser citado, né? O Diniz cansou de falar que jogador para ele, cansou de falar não, já citou algumas vezes em entrevista, jogador para ele não é, ele falou com relação a, não é só músculo, não é com relação à parte física, agora eu não estou lembrando exatamente a frase, está me fugindo, peço desculpas depois, mas basicamente é aquela questão que ele falou que ele analisa outros fatores para poder saber se ele utiliza o jogador ou não para uma partida. Mas acho que o Bidu, por exemplo, era um atleta que poderia ter sido poupado. Se não o tempo inteiro, talvez o jogo inteiro, pelo menos no primeiro tempo. O Bidu, para mim, estava com a perna pesada, que a gente fala no popular, né? Ele estava cansado. Acho que fisicamente o Bidu sentiu essa sequência de vários jogos. Do lado direito, o Ranieri como lateral, importante já olhar esse lado, né? O Ranieri não jogou bem como lateral, foi bem contra o Vasco, a gente elogiou os elogios em relação à atuação do Ranieri como lateral, e lateral de qualidade contra o Vasco foi importante, mas já começou. O Diniz achou a posição do Ranieri, achamos o substituto da lateral. O Ranieri é muito melhor que o Mateuzinho. Eu sempre, quem me acompanha meu trabalho como jornalista, eu falo bastante sobre isso. Acho que tem que tomar muito cuidado com imediatismo. Foi um jogo do Ranieri. Contra o Mirassol, foi uma atuação péssima. O Ranieri não conseguiu dar conta, e inclusive foi pior ter o Ranieri como lateral, porque deixou o meio de campo exposto. E aí vem atuações muito baixo do Alan e o Matheus Pereira. Gosto, acho um bom jogador, fez um bom trabalho no Fortaleza, mas no Corinthians, ainda nas oportunidades que teve, ainda não conseguiu render. Teve algumas chances com o Dorival, começou a ter algumas chances com o Diniz, mesmo cenário que eu citei agora do Ranieri. Também não é para cravar que o Matheus Pereira não vai dar certo, não tem chance de ter retorno, de vingar com a camisa do Corinthians, mas até o momento, o filho do Terrão, né, formado na base do Corinthians, não justificou a sua importância para esse elenco atual. A zaga bateu muita cabeça, Gabriel Paulista vinha elogiando, ele tinha no começo da temporada, a gente falei bastante em outros canais sobre atuações ruins do Gabriel Paulista, estava numa fase de queda, com o Diniz ele subiu, mas a gente pode falar que talvez muito vai por conta do Gustavo Henrique, que está numa fase que merece todos os aplausos. Desde o ano passado, para mim, o Gustavo Henrique é o jogador que se destaca mais desse elenco, foi muito regular, e uma regularidade, aquela de passar de ano, com nota 8, nota 9. O Gustavo Henrique foi muito regular, com atuações acima da média em 2025, e repete em 2026. O Corinthians sentiu demais a ausência do Gustavo Henrique contra o Mirassol, pode ter pesado até para a atuação ruim do Gabriel Paulista, e chama atenção que o André Ramalho, um outro jogo muito abaixo. Bidon, para mim, é um jogador que eu tenho gosto demais, na análise tática que eu fiz aqui para o portal da Fiel, trouxe alguns lances que o Bidon realmente, a qualidade que ele consegue colocar quando ele tem a bola no pé, quando ele tem espaço para jogar, e espaço pouco tempo, mas quando ele tem alguns segundos para poder pensar como ele é diferenciado, mas tem alguns jogos que ele acaba não rendendo. Contra o Mirassol foi um desses, o próprio Garro, também outro jogador que talvez acabou saindo já e não conseguiu render, não teve esperado. O Yuri Alberto não recebeu chance de finalização, o Linga foi facilmente marcado. E quem entrou no segundo tempo, tirando o Dieguinho, acho que ninguém chamou atenção. Acho que o Labiá vem merecendo chances, mas não conseguiu mudar o jogo. Não gostei da entrada do Caio César, não por conta do Caio, acho que a escolha do Fernando Diniz foi correta. O Caio já mostrou algumas qualidades em relação a drible, em relação à velocidade. É um jogador que pode ser muito importante para esse elenco, mas entrou muito mal contra o Mirassol, não conseguiu ter uma boa atuação, então isso pesa muito na recuperação. Agora, Dieguinho realmente entrou bem, Pedro Raul sumido, praticamente não fez nada, é complicado. O Alex Santana foi mais por conta do tempo sem jogar, então é importante também, acho que citar. O Fernando Diniz fala na coletiva sobre utilizar o Alex, que ele gosta do jogador, então a gente vai entender realmente qual vai ser a importância ou não do Alex, que não foi utilizado pelo Dorival, não teve espaço no Grêmio quando foi emprestado, então a gente vai poder olhar um pouco mais para frente. Então, o Corinthians realmente não dá para falar que a derrota foi injusta. Por mais que se fale, tem todo o comentário da arbitragem, tem que ser citado um jogo ruim. Então, da mesma forma que foi os elogios contra o Peñarol por uma boa atuação, contra o adversário tecnicamente inferior, mas onde o Corinthians conseguiu se impor, por mais que o Mirassol hoje seja uma equipe, pelo menos de meio de tabela no Brasileirão, então não é uma equipe ruim, também acho que o Mirassol está na zona de rebaixamento, é um acaso, acho que tem tudo para poder subir na tabela, o trabalho do Rafael Guanais é bom,
é um treinador, que já mostrou qualidade com o Mirassol. O Botafogo chegou a sondar a sua contratação. Começou mal a temporada, mas já vem numa linha de recuperação no ano. Então tem que ser elogiado o lado do adversário do Corinthians. O Corinthians pegou um time que tem uma certa qualidade, mas como já comentei também em outras oportunidades, não aqui no Portal do Ferro, que a gente está começando, mas realmente no meu trabalho como jornalista, o Corinthians tem um elenco que eu coloco abaixo hoje, em termos de opções e alternativas. Não chega no nível do Flamengo, não chega no nível do Palmeiras. Questiono em relação, talvez, a gente começar a olhar um Cruzeiro da vida, mas dos outros times, e pela qualidade, algumas partidas dessa própria temporada do Corinthians. Lembrando, o começo da temporada, contra o Flamengo, os clássicos contra Santos, São Paulo e Palmeiras, onde o Corinthians não venceu, mas jogou bem, já mostraram que o Corinthians consegue entregar muito mais. Então, esse é um ponto que tem que ficar. Acho que também, apesar de vários problemas, uma coisa que pelo menos se manteve contra o Mirassol, apesar de não ter funcionado, foi a parte dos jogadores não terem, para mim, se escondido dentro de campo. Em alguns lances, como tem aqui, convido você, quem não assistiu o Tática Sem Mistério falando da vitória contra o Peñarol, os jogadores hoje estão mais próximos uns dos outros dentro de campo. Ou seja, isso dá mais opções de passe. O jogador consegue, não fica tão acuado em alguns momentos, consegue realmente desenrolar. Então, acho que a derrota tem parte do Diniz, acho que demorou para fazer algumas mudanças e algumas escolhas, algumas apostas dele não deu certo, e ele demorou para ajustar, e acho que no segundo tempo ele acaba demorando um pouco para mudar. Talvez, por exemplo, poderia ter colocado o Pedro Milans, mas a gente não sabe se o lateral direito que chegou para ser reserva do Mateuzinho, se o Diniz não conta com ele, então opta por jogar com o Ranieri, mas apesar de também pensar por 2-0, mas faltava ali a marcação. O Alan estava muito abaixo. Então poderia, por exemplo, ter tirado o Alan, voltado o Ranieri para o meio, ou colocado o Ranieri para jogar de zagueiro, fazer a linha de 3 zagueiros e liberava o Bidu para jogar ali pela esquerda e de repente colocava o Caio César jogando de ala pela direita. Para dar, por 2-0 já estava com o negócio complicado, a situação complicada. Ao invés de tirar o Jesse Lingard, ou tirar o Lingard para colocar de repente o Dieguinho, mas ter o Caio César para jogar como ala e tentar na velocidade levar melhor em cima da defesa do Mirassol. Então, sim, acho que também temos que criticar, é possível criticar algumas escolhas do Diniz, mas acho que a derrota passa muito por uma atuação individual de vários jogadores. Não caia naquela conversa de o time do Corinthians escolhe jogos. Então, até por isso, muitos torcedores falaram que precisava de um choque de gestão, entrar um técnico enérgico para mudar isso. Eu não vejo, eu já comentei isso para mim, não era nem com o Dorival, nem com o Ramon, não acho que o elenco escolhe jogos, acho que o elenco pode ter não entrar tão concentrado em algumas partidas, e isso custa alguns pontos importantes, talvez os jogos de Copa, alguns jogadores entrem mais ligados, mas eu coloco, acho que talvez muito da questão física, e aí vem algo que quem me acompanha no trabalho sabe que eu falo muito disso, no calendário do futebol mundial, não só agora o brasileiro, está exigindo demais dos atletas. A quantidade de lesões só aumenta, e não só no Brasil, mas fora do Brasil, alguns jogadores, inclusive, que vão perder a Copa do Mundo. Entendo, vi que muitos torcedores elogiaram, olha, com o Diniz agora o Diniz está mostrando que dá para repetir o time. Pessoal, eu vou bater nessa tecla, isso que eu não sou especialista em educação física e fisiologia, mas acompanho outras pessoas que são especialistas, que falam sobre isso, e vejo o trabalho de quem atua diretamente com isso, e vejo, por exemplo, citando Flamengo e Palmeiras, que são as principais potências do futebol brasileiro. Tem que poupar jogador. Não dá para você entrar com o pé embaixo toda a partida, porque os caras sentem o desgaste. E o desgaste não consegue entrar concentrado, mental pesa. Se você está muito cansado, você também não consegue ter tranquilidade para raciocinar, para ter as melhores decisões, e está mais sujeito a lesões. Tudo isso impacta. Eu acho que também desse outro ponto. Acho que o Diniz também já, agora, reta final, né, a gente tem o mês de maio com alguns jogos importantes, depois a pausa para a Copa, o Diniz precisa dosar um pouco para poder realmente treinar, pensar algumas oportunidades. A derrota, claro, a primeira derrota do Diniz, por mais que o Corinthians esteja na zona de rebaixamento, poderia ter dado um salto na tabela, né? Se o Corinthians vence essa partida contra o Mirassol, teria chegado aos
18 pontos. A gente estaria falando hoje do Corinthians no G10. O Corinthians com 18 pontos estaria na frente do Botafogo, Atlético Mineiro, Internacional, Vasco, Grêmio, Cruzeiro e Santos. Então, os 3 pontos fora de casa fizeram muita falta. O Corinthians poderia realmente ter feito um salto importante. Minto. Tem a questão do número de vitórias. Então, o Corinthians, que eu estou vendo aqui com relação ao Vitória, que também tem 18 pontos, o Vitória que o Corinthians empatou, e eu lembro que muito torcedor falou, nossa, o Corinthians teve um tropeço com o Vitória, jogou mal aquela partida contra o Vitória, mas o Vitória também não é um time que não tem qualidade, não está com um bom trabalho do Jair dentro das limitações. Então o Corinthians poderia ter uma situação melhor. Como que acontece agora, como termina a 14ª rodada do Brasileirão? Corinthians com 15 pontos na zona de rebaixamento, mesmo a pontuação do Santos, mesmo número de vitórias, derrotas e empates, mesmo saldo de gols, mas o Santos tem 19 gols marcados, o Corinthians tem 10. O Corinthians tem o segundo pior ataque da competição. Minto, o Corinthians tem o pior ataque da competição agora com esse resultado, são 10 gols marcados. A Chapecoense tem 13, que é a lanterna da competição, e depois o Internacional, que melhorou com a vitória com o Fluminense, tem 14. Então o ataque do Corinthians vem sofrendo, vem tendo vários problemas. Claro, a gente tem um outro lado, a defesa do Corinthians está se mostrando uma defesa com qualidade, né? A gente tem o Palmeiras com a melhor defesa, o Flamengo com 12, o Corinthians tem a terceira melhor defesa do campeonato com 13 gols sofridos. Então, os resultados, e aí, claro, a gente também tem que falar, o Diniz chegou faz pouco tempo, mas a defesa está forte, a gente já mostrou isso, tanto que o Corinthians não era vazado, todos os jogos do Diniz, o Corinthians estava tirando, com exceção da partida contra o Mirassol, o Corinthians passou ileso, nem o Cauê e nem o Hugo Souza sofreram gols. O Corinthians tem a terceira melhor defesa ao lado do São Paulo. Então, tem potencial. Se o ataque começar a render um pouco mais, o Corinthians tem grande chance de dar um salto na tabela, melhorar muito a sua condição. Agora, entender o que aconteceu, rever todo o Diniz, agora trabalhar com esse elenco, trabalhar rápido, porque não tem muito tempo para ajustes, a gente sabe que o calendário não permite muito disso, mas o Corinthians pega o Santa Fé na quarta-feira, podendo já carimbar matematicamente sua vaga nas oitavas de final do Libertadores, seria importante, inclusive, até para ficar tranquilo em relação a isso, e tem o clássico contra o São Paulo, aí sim já é uma necessidade de dar uma resposta jogando em casa com o apoio da sua torcida no próximo domingo. E aí, no mês de maio, dá reserva uma sequência de alguns jogos importantes para o Timão, antes da pausa também para a Copa do Mundo. Jogo de volta contra o Barra, na outra semana, o Corinthians venceu o Barra pela Copa do Brasil, então dá sequência a um dos jogos teoricamente mais tranquilos para o Corinthians, um jogo bom, inclusive para o Diniz fazer alguns testes, conseguir ele até descansar alguns jogadores. Depois, na sequência, visita o Botafogo pelo Brasileirão, Peñarol também fora de casa, para aí, de repente, já com a situação na Libertadores já resolvida. Atlético Mineiro em casa e Corinthians encara depois Platense, recebe o Platense fechando a fase de grupos da Libertadores e visita o Grêmio pela Brasileirão antes da pausa. Então tem alguns jogos complicados. Agora, se eu comentei antes, né, que o trabalho do Diniz tinha que ter elogios, mas pensar em relação aos adversários que o Corinthians enfrentou, no mês de maio, o nível de exigência aumenta. Você pegar o clássico contra o São Paulo, o Atlético Mineiro, que por mais que esteja mal na tabela, não esteja fazendo bons jogos, mas conseguiu uma boa vitória contra o rival Cruzeiro, jogando bem, já tem um outro cenário que vai ser interessante ver como é que agora, sem o Hulk, que foi para o Fluminense, como será o trabalho sem um atacante que fez o seu nome na história recente do Galo, o próprio Grêmio, que tem uma rivalidade forte com o Corinthians e fora de casa, então o nível de exigência aumenta um pouquinho agora no mês de maio, vai ser importante realmente para começar a analisar melhor o trabalho do Fernando Diniz. Mas, claro, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, em outras lives aqui no canal Portal do Fiel. Forte abraço.